Pense comigo por um instante. E se existisse uma oração tão poderosa, tão cheia da presença de Deus, que ao ser feita incendiaria não apenas o seu espírito, mas também a sua casa, sua família e todo o ambiente ao seu redor? Imagine poder se conectar com o céu de uma forma tão profunda que ao orar, você não apenas fala, mas ouve a voz de Deus, sente o fogo do Espírito e experimenta milagres acontecendo em sequência. Hoje, vamos revelar algo que pode transformar completamente a sua vida espiritual. E a revelação mais impactante está no final deste vídeo. Não perca por nada. Esta não é uma mensagem qualquer. É uma convocação dos céus para uma geração que precisa urgentemente ser reacendida pelo poder da oração. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Oração e Histórias de Bênçãos, onde compartilhamos diariamente mensagens de fé, reflexões profundas e orações que edificam. Eu profetizo agora, em nome de Jesus, que bênçãos e vitórias sem medidas chegarão até você e sua família através desta mensagem. Que esta palavra incendeie sua alma, renove suas forças e desperte o seu espírito para viver o sobrenatural de Deus. Aleluia! Se você crê que o fogo de Deus ainda está disponível para nós, já te convido a se inscrever no nosso canal Oração e Histórias de Bênçãos. Deixe seu like, comente e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa reacender sua chama espiritual. Porque, meu irmão, minha irmã, o que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você ora, como você busca a Deus e, principalmente, como você vive o cristianismo no seu dia a dia. Vamos juntos mergulhar em algo profundo. A Bíblia diz, em Tiago capítulo 5, versículo 16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso não é uma metáfora. É uma realidade espiritual acessível a todo aquele que decide buscar a Deus de todo o coração. Mas o que torna uma oração realmente incendiária? Será o tom da voz? O tempo de oração? A repetição de palavras? Não. A oração que incendeia é aquela que nasce de um coração quebrantado, que reconhece a soberania de Deus e clama com fé, não por obrigação, mas por intimidade. Há uma diferença brutal entre orar por costume e orar com paixão. A oração que move o céu é aquela feita com lágrimas, com joelhos no chão, com a alma exposta diante de Deus. É quando o cristão abandona o modo automático e entra em guerra espiritual com entendimento e autoridade. O Salmo capítulo 34, versículo 17 afirma: clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Veja, de todas as suas angústias, isso é mais que promessa. Isso é um decreto do céu para quem decide viver uma vida de oração profunda. Você já sentiu aquele vazio que não se preenche com nada? Já esteve em um culto, ouviu a pregação, mas parecia que nada tocava seu coração? Esse é o sinal de que a chama do seu espírito precisa ser reacesa. E sabe como isso acontece? Através da oração que toca o trono de Deus. Oração que não é baseada em fórmulas, mas em relacionamento. Jeremias capítulo 33, versículo 3, é claro: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso é Deus dizendo: fale comigo e eu vou te surpreender. Agora eu pergunto, como está sua vida de oração? Você tem orado como quem acredita que Deus pode agir agora? Ou tem orado por obrigação, como se fosse uma tarefa? Irmão, irmã, é tempo de reacender o altar. Deus não busca oradores perfeitos, mas corações sinceros. Romanos capítulo 12, versículo 11, nos alerta: sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Ou seja, é necessário calor, é necessário fogo. A frieza espiritual é um inimigo silencioso.
Você pode estar indo à igreja, servindo em ministérios, mas por dentro, apagado. Hoje Deus quer mudar isso. Ele quer reacender o fogo do Espírito em você. Mas esse fogo só é mantido com combustível. E esse combustível se chama oração constante, sincera e apaixonada. Davi, o homem segundo o coração de Deus, entendia isso. Em Salmos capítulo 5, versículo 3, ele declara: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Olha que poderoso. Me apresentarei a ti. Não é uma oração jogada ao vento, é uma apresentação diante do Rei dos Reis. Se você já sentiu sua vida espiritual se apagar, não se culpe. Todos nós, em algum momento, passamos por isso. Mas o que diferencia os que se levantam dos que permanecem caídos é justamente a decisão de reacender o Espírito. E essa decisão começa agora com você. Escreva aqui nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Ao declarar isso, você ativa um posicionamento espiritual. Não é apenas uma frase, é uma confissão pública de fé. Agora, eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar tudo. Você tem separado tempo para estar a sós com Deus? Ou sua rotina tem engolido o seu tempo de oração? A oração que incendeia não é feita com pressa, mas com prioridade. Quando você ora, o céu se move. Anjos são comissionados, cadeias são quebradas e a atmosfera espiritual muda. Mas isso só acontece quando a oração parte de um coração rendido. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Irmãos, isso é mais que um conselho, é um princípio do reino de Deus. Oração no secreto gera recompensas no público. E quando você entende isso, sua vida muda. Você passa a orar não apenas para pedir, mas para receber direção, conforto, sabedoria e força. Você ora porque ama estar com Deus. E esse amor é o que acende o fogo. Muitos pensam que orar é simplesmente falar com Deus, mas a oração que verdadeiramente incendeia o espírito vai além das palavras. Ela é fruto de intimidade, de entrega total, de confiança profunda. O apóstolo Paulo, homem que enfrentou prisões, perseguições e naufrágios, ainda assim declarou em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: Orai sem cessar. Isso não significa estar o tempo todo ajoelhado, mas sim manter o coração sempre conectado ao céu, em espírito de oração contínua. A chama espiritual se mantém acesa quando a oração se torna parte do nosso respirar, do nosso pensar e do nosso viver. O que o Espírito Santo está buscando hoje não são vozes bonitas, nem palavras rebuscadas, mas corações que desejam ser incendiados. Quando Isaías teve seu encontro com Deus, ele disse: Ai de mim que vou perecendo. Isaías capítulo 6, versículo 5. Ele não começou sua oração com pedidos ou exigências. Ele começou com quebrantamento. Isso é oração que incendeia. Aquela que começa com reconhecimento da grandeza de Deus e da pequenez do homem. E ali, diante da glória do Senhor, um anjo toca seus lábios com uma brasa viva do altar. Uma brasa, irmão, um símbolo do fogo, que queima impurezas, que consagra, que transforma. Se você deseja esse fogo, saiba que ele está disponível. O mesmo Deus que tocou Isaías está pronto para tocar em você agora. Mas ele não obriga. Ele chama, convida, espera. É por isso que Jesus, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo.
Você consegue entender isso? O Criador do universo batendo na porta do seu coração, esperando que você abra não com palavras vazias, mas com um clamor sincero, uma oração que diga: Senhor, eu preciso do teu fogo. E aqui vai uma revelação. Quando você ora com sinceridade, até o inferno treme, porque a oração feita com autoridade em nome de Jesus quebra correntes, desfaz laços, expulsa demônios. Foi assim com Jesus em Mateus capítulo 17, versículo 21, quando ele disse: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Isso significa que há situações espirituais que só se resolvem com oração fervorosa, oração que não desiste, que insiste, que clama com fé até ver o milagre acontecer. Você já orou até sentir a presença de Deus invadir o ambiente? Já sentiu o coração queimar, os olhos encherem de lágrimas, sem nem saber por quê? Isso é o Espírito Santo testificando dentro de você. Quando oramos com intensidade, é como se o céu se abrisse sobre nós. E isso não é exclusividade de pastores, líderes ou ministros. Isso é promessa para todo aquele que crê. Marcos capítulo 16, versículo 17 declara: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Veja, aos que crerem, não há exceção. Se você crê, Deus pode incendiar seu espírito agora mesmo. Mas não se engane, o inimigo tentará impedir. Ele sabe que um crente em oração é um perigo para o reino das trevas. Ele vai colocar distrações, desânimo, cansaço, até dúvidas. Mas é aí que você precisa se posicionar como guerreiro de oração. A Bíblia nos mostra, em Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda perseverança. Perseverança, essa é a palavra. O fogo não se acende com uma faísca e pronto. Ele precisa ser alimentado todos os dias. E a oração é o alimento da chama. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja se perguntando: mas como eu começo? Como posso ter uma vida de oração fervorosa? Eu te digo com toda clareza: comece com sinceridade. Deus não exige palavras bonitas, nem fórmulas. Ele quer a sua verdade. Fale com Ele como um filho fala com o pai. Fale dos seus medos, das suas lutas, das suas fraquezas. Não esconda nada. A oração que incendeia é aquela que sai do fundo da alma. É quando você se desnuda diante do Pai e diz: Senhor, eu estou aqui do jeito que estou, mas eu quero ser cheio do Teu Espírito. E sabe o que acontece quando você ora assim? Deus começa a mudar tudo. A ansiedade vai embora. A tristeza se transforma em paz. O medo dá lugar à coragem. O Espírito Santo toma conta da sua mente, do seu coração, e você passa a ver a vida com os olhos de Deus. Isso não é fantasia, isso é promessa. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas, em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Agora eu te pergunto novamente: você está disposto a reacender o fogo? Está pronto para deixar o Espírito Santo incendiar o seu coração? Então escreva nos comentários: Senhor, acende em mim um fogo que nada possa apagar. Que esse seja o seu clamor. Que a sua casa se transforme em altar. Que cada cômodo, cada canto, cada parede seja consagrado com orações sinceras e contínuas. Porque quando o fogo de Deus entra, o inimigo não resiste. Quando o Espírito toma conta, a escuridão desaparece. Não deixe essa palavra passar despercebida. Volte a orar, reacenda o altar. Chame sua família para um tempo de clamor. Faça da sua sala o seu quarto de guerra. Ore com fé,
com paixão, com autoridade, porque a oração que incendeia não apenas muda você, ela muda tudo ao seu redor. Há uma dimensão da oração que muitos ainda não acessaram. É quando a oração transcende o ambiente físico e nos transporta para o lugar secreto com Deus. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Veja o poder que há nesse versículo. O lugar secreto não é apenas um cômodo, é uma atmosfera. É um ambiente onde o céu toca a terra. É onde o espírito humano encontra o Espírito de Deus. A oração que incendeia o espírito acontece quando deixamos tudo de lado: celular, redes sociais, distrações, e decidimos, com firmeza, mergulhar na presença do Altíssimo. Daniel fez isso. Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte, mesmo que sua fé pudesse levá-lo à cova dos leões. E foi justamente essa fidelidade em oração que moveu o céu ao seu favor. A oração constante de Daniel fez com que anjos fossem enviados. Em Daniel capítulo 10, versículo 12, o anjo lhe disse: desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Perceba, desde o primeiro dia. Então, por que muitos oram e não veem respostas? Porque oram um dia e desistem no segundo. Mas a oração que incendeia é perseverante. Ela continua mesmo no silêncio. Ela clama mesmo sem sinais visíveis. Ela confia mesmo quando tudo parece desabar. E é essa fé inabalável que atrai o fogo de Deus. Como disse o pastor Leonard Ravenhill, os homens famosos da Bíblia não eram homens de títulos, mas homens de oração. Homens e mulheres que dobraram seus joelhos até que o céu respondesse. E quando o céu responde, nenhuma força da terra pode resistir. Talvez você esteja passando por um vale, um tempo de angústia, de perda, de solidão. Eu te entendo. A oração que incendeia não ignora a dor, mas a transforma. Foi no Getsêmani, em meio à agonia, que Jesus orou com tanta intensidade que seu suor se tornou em gotas de sangue. Lucas, capítulo 22, versículo 44. Ele estava prestes a enfrentar a cruz e sua oração não foi de revolta, mas de rendição. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A verdadeira oração incendiada se rende. Ela não impõe condições a Deus. Ela diz: eu confio no teu plano, mesmo que eu não entenda agora. E quando você se entrega dessa forma, o Espírito Santo começa a trabalhar profundamente. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos capítulo 8, versículo 26. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não está sozinho em suas orações. Quando você ora com sinceridade, o próprio Espírito Santo se une ao seu clamor e leva sua oração ao trono de Deus com um poder que nenhuma força maligna pode resistir. E é por isso que o inferno treme quando um filho de Deus ora com fé e entrega. Agora pense comigo, quantas vezes você já foi impedido de orar? Quantas vezes o sono veio, a mente se distraiu ou o desânimo falou mais alto? Isso não é coincidência, é uma estratégia espiritual para apagar o fogo. O diabo sabe que um crente em oração é perigoso demais para ele, por isso ele tenta calar sua voz. Mas hoje é o dia de reacender. Hoje é o dia de se levantar em espírito de oração como nunca antes. Hoje é o dia de dizer: Senhor, mesmo sem forças eu me levanto, mesmo sem vontade eu me dobro, mesmo sem respostas eu creio. E é nesse momento, quando você escolhe a oração ao invés do desânimo, que o céu se move. Lembra de Elias?
um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Mas em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, está escrito: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva. Veja, a oração de um homem mudou o clima, alterou o curso natural das coisas. E por que não aconteceria o mesmo com você, se você orar com fé e ousadia? A oração que incendeia tem o poder de alterar diagnósticos médicos, transformar relacionamentos quebrados, abrir portas onde não há saída. Deus ainda faz o impossível, mas Ele busca por adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como está em João capítulo 4, versículo 23. Deus não está procurando por religiosos, mas por pessoas dispostas a queimar em oração até que sua vida seja um altar vivo. Até que seus lábios se tornem brasa viva, proclamando a glória do Senhor por onde passam. Amado irmão, amada irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa. Aqui é o canal Oração e Histórias de Bênçãos. E se essa palavra está tocando seu coração, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe seu like, escreva nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa reacender a chama da oração. Deus quer usar sua vida como instrumento de avivamento, mas isso começa no secreto, começa no quarto, começa com joelhos no chão e coração rendido. E não pense que Deus está em silêncio porque se esqueceu de você. Muitas vezes o silêncio de Deus é o terreno fértil para o milagre. É no silêncio que a fé é provada. É no tempo de espera que o fogo se torna mais intenso. Como disse o teólogo Charles Spurgeon, a oração é a chave do céu e a fé é a mão que a gira. Use essa chave, irmão. Use essa chave, irmã. O céu está esperando pelo seu clamor. Agora, imagine o seguinte: você está em um campo espiritual e há 2 exércitos em guerra. De um lado, as forças das trevas tentando apagar a sua fé. Do outro, os exércitos celestiais aguardando apenas a sua voz para agir. A oração é o grito de guerra que ativa os céus. É o clarim que desperta os anjos. É a senha que libera poder divino para destruir fortalezas, desfazer laços e romper correntes invisíveis. A oração que incendeia o espírito não é mansa, não é passiva. Ela é fervorosa, intensa e negociável. Ela invade o campo de batalha com autoridade espiritual. Você quer ver mudança? Quer ver portas se abrindo? Milagres acontecendo? Então, você precisa entender isso. Oração não é uma ferramenta de emergência. É uma arma diária. Em Efésios, capítulo 6, versículo 18, está escrito: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda perseverança. Isso significa que orar deve ser tão constante quanto respirar. É o combustível da alma. O fogo do Espírito só permanece aceso se houver lenha no altar. E essa lenha é sua oração diária, seu tempo com Deus, seu clamor sincero. E aqui está a revelação mais poderosa que prometemos. A oração que incendeia o Espírito é aquela que te transforma em altar vivo. Não é apenas sobre pedir, é sobre se tornar. Romanos capítulo 12, versículo 1, nos desafia: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando você ora até que Deus molde sua vontade, quando você ora até que o Espírito Santo direcione seus passos, então você se torna uma chama viva, alguém que carrega o avivamento onde pisa. Você já parou para pensar que talvez a resposta para a oração de alguém esteja em você? Talvez a transformação de um lar comece pela sua intercessão.
Talvez a libertação de alguém que você ama dependa da sua decisão de ser um intercessor fiel. Deus está à procura de homens e mulheres que se coloquem na brecha, como está em Ezequiel capítulo 22, versículo 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém a ninguém achei. Que tristeza seria se o Senhor ainda dissesse isso hoje. Mas você pode mudar essa realidade. Você pode ser achado fiel. E quando você for achado fiel, algo extraordinário acontece. Deus te revela mistérios ocultos. Jeremias capítulo 33, versículo 3 declara: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O clamor move revelações. Ele revela propósito, cura feridas, destrava dons espirituais. Há segredos de Deus que só são entregues aos que clamam, aos que persistem, aos que desejam mais do que bênçãos, desejam a própria presença do Pai. Por isso, meu irmão, minha irmã, esse é o tempo de tomar uma decisão. Ou você continua vivendo com a chama apagada, ou se levanta hoje como alguém incendiado pela oração, como alguém que não se cala enquanto sua casa não estiver debaixo da glória de Deus, como alguém que ora por sua nação, por sua igreja, pelos perdidos. Porque a oração que incendeia não é egoísta. Ela não olha apenas para o próprio umbigo. Ela chora pelos que choram, se move por compaixão e intercede por aqueles que ainda não conhecem o Deus vivo. E se você tem sentido que o seu espírito estava apagado, que sua fé estava fraca, então hoje é o seu recomeço. Hoje, Deus está soprando sobre as brasas que restaram. Hoje, Ele está te reacendendo. Mas você precisa dizer sim, precisa levantar-se como um homem, uma mulher de oração, precisa restaurar seu altar. Volte ao lugar secreto, volte à sua essência. Recomece hoje mesmo, ainda que seja com uma oração simples. Senhor, reacende o teu fogo em mim. E Ele ouvirá. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Oração e Histórias de Bênçãos. E se esta mensagem falou profundamente ao seu coração, eu te convido agora a fazer algo muito importante. Inscreva-se no canal, deixe seu like, escreva aqui nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser reacendido espiritualmente. Deus pode usar você para mudar destinos. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso agora. Sim, agora mesmo. Diga com fé: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e enche-me com teu Espírito Santo. Se você orou assim, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 9: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você acaba de dar o passo mais importante da sua vida. Procure uma igreja próxima da sua casa, congregue, cresça espiritualmente e nunca mais ande sozinho. Deus te chamou para ser luz, para ser sal, para ser fogo neste mundo frio. E para continuar essa jornada de crescimento, assista agora aos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um deles vai te mostrar como vencer o medo pela fé e o outro vai te ensinar os segredos da intercessão eficaz. Deus ainda está falando com você. Não pare por aqui.